você estava cuidando da outra parte. Quando ele me chamou pra ir falar Ele falou outras coisas e falou do bezerro também. Mas foi depois disso, né? Lá na oficina? oficina. É que eu ouvi ele te chamar depois disso. Não, quando ele falou do bezerro, eu fiquei assim, putz. Quando falou se eu tinha deixado o negócio aberto, eu achei, se eu não tinha colocado o bezerro pra dentro, na minha cabeça, que tinha acabado de acordar, eu tinha deixado a porta aberta e o bezerro ia sair. Por isso que eu falei pra você, deixa eu ir, deixa eu correr, porque eu precisava ver o que estava acontecendo ali. Se o bezerro ia sair correndo, entendeu? É que eu não entendi isso, Por várias entende? vezes, mas foi isso que aconteceu. Tanto que eu falei, Gui, deixa Então, eu ir, às deixa vezes eu essa ir. falta de comunicação faz E com que eu assim, pense algo errado, entende? Por várias vezes você fala, ai, faz isso, faz aquilo. E eu faço, de boa. Porque a gente está trabalhando em equipe. Ok. Mas eu também não tô deixando de fazer, você concorda? Não. Ok, isso não é problema. Só que ali, você me exigiu uma resposta que eu não podia te dar. Esse é que é o problema. Você não ficou satisfeito. Mas você entendeu minha pergunta Entendi, ali? eu entendi. Mas é isso que eu tô te falando. A minha cabeça É que como eu recebi ali... um chamado, eu falei, Sim. putz, eu preciso saber se sou eu ou se é ela. Não, mas era eu, porque eu que tava com bezerro, entendeu? Mas não falou de bezerro na chamada, entende? Entendi. Assim, tanto é que às vezes você recebeu uma chamada e você acha que você tá certa, você precisa tirar essa dúvida. Talvez você olhando para aquilo, você não tenha certeza se você tá fazendo a coisa certa, porque a gente não é fazendeiro. Mas aí se você me perguntar, não terá problema para mim, entendeu? Ali não foi nenhuma questão de se posicionar. Ali foi uma questão de... Você também tem que entender, e mesmo ali, não é que eu não queria te responder. Eu te respondi porque eu precisava correr, porque pra mim ele estava solto. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, putz, eu devo ter deixado o negócio solto, ele vai sair. Por isso que eu saí correndo. Você não viu que eu saí correndo? Então, eu sei que de repente a minha resposta não te agradou. Não, mas não tem que me agradar, entende? Tudo bem, Gui, mas assim... Isso não é necessário você ter que me responder com algo que me agrade. Eu não te respondi, não foi porque eu quis fazer birra, não foi porque eu quis ser mal educada, que eu quis ser arrogante. Eu não te respondi porque eu precisava correr. Na minha cabeça, eu precisava correr, porque eu não sei se o bezerro estava solto ali ou se ele estava solto, entendeu? Por isso que eu saí correndo. Você podia ter chegado pra mim também e falar assim, pô, Liz, não gostei do jeito que você falou, você podia ter me chamado num canto, a gente não precisava ter falado você de um lado e eu do outro. Você podia ter chegado pra mim e ter conversado comigo. Mas isso aconteceu porque entendeu? você saiu, né? Tipo assim, quando eu te fiz a pergunta, primeiro você ficou em silêncio, virou as costas, fechou a portinha e saiu andando. Aí eu, Liz, tô te perguntando uma coisa, só me responde. Talvez eu não tenha me expressado dessa forma que eu estou me expressando aqui. Talvez eu possa ter. Liz, eu tô te fazendo uma, sabe, no calor do momento ali. Mas assim, eu queria deixar bem claro que quando a gente recebe esse tipo de informação do áudio, pra mim, não tem clareza que estava acontecendo algo lá dentro do bezerro. Não, mas se fosse com você, eu teria falado pra você. Eu não falei nada com você naquele momento. Não, mas é que eu só ouvi o chamado. E Não, como você eu estava entendi. perto de mim, eu já te perguntei que não é um problema isso, certo? Eu acho que talvez do jeito que você fale, pode ser sim um problema, Gui. Não, mas porque eu tento ser super... a minha pergunta foi... Não é o que você fala, é a forma que você fala. Não, então às me vezes. responde. Dessa vez, eu te fiz uma pergunta num tom... Fez. A do bezerro... Não foi... eu não sei, Gui. Não, É só o do jeito bezerro. que- Eu sei que o resto pode ter passado do ponto. Até pra mim e até pra você. A gente acabou passando do ponto por uma situação que não precisava. Mas no ponto que eu te perguntei, eu te fiz uma pergunta bem tranquila. Por Deus que está no céu. E se isso for com algum tom desagradável, eu vou ter que me prezar de perguntar essas coisas. Porque eu te perguntei num tom super de boa sobre o bezerro. Tanto é que eu precisava dessa informação para saber se eu precisava parar o que eu estava fazendo. Para não ter que, tipo, eu sair de lá e me seguir, vem até a oficina, Liz, vem até a oficina. Sabe, eu te fiz uma pergunta até para evitar esse tipo de situação. E na minha concepção não foi uma pergunta
desagradável e muito menos agressiva. Então, assim, e se isso pra você for, isso eu tô falando pra mim. Só que o que às vezes pra mim não é, pra você também pode ser diferente, entende? Mas eu acredito que não tenha sido nem pra você, sabe? A minha pergunta. Depois que a gente começou uma leve discussão ali, que você estava um pouco mais distante e eu também um pouco mais distante de você. E aí começamos a discutir. Enfim, isso já foi. Mas assim, eu te fiz só uma pergunta, você não quis responder. Mas pra mim eu não sabia o porquê que você não queria me responder. E só agora que eu estou sabendo, entende? E a gente poderia ter conversado isso assim. A gente não precisava estar tudo bem, Mas, assim, ânimos, Mas você entende que eu te fiz uma pergunta e você virou as costas. Mas, Gui, e isso porque... pra mim não foi agradável? Sim, eu entendo, mas você tem que entender também o lado da outra pessoa. Mas você como chega que eu vou entender a pessoa virando as costas pra mim? Mas você fala depois. Você não precisa falar naquele momento. Mas você de chega verdade, e fala pra mim. Fala assim. Eu não me sinto bem ter olha, alguém virando as costas numa pergunta que eu fiz Tudo que poderia bem. me ajudar e te ajudar. Tudo bem, mas você poderia ter chegado pra mim. A questão não é a pergunta. Mas você poderia ter chegado. Você também tem que entender o fato das pessoas naquele momento estarem com outra coisa na cabeça. Não é porque eu não gosto de você, não é porque eu quero ser arrogante, não é porque eu quero ser escrota, não é nada disso. Naquele momento, o meu foco era outro. Então você podia ter chegado pra mim num canto e falar, pô, Liz, olha só, não gostei, entendeu? Mas ok, eu acho que eu errei. Eu também. Eu também acho que você errou, a gente errou, a gente tá aqui se acertando. O que eu quero é, tipo assim, a gente sair daqui com esse assunto encerrado. Pra não chegar do lado de fora, isso você pode ter certeza sobre mim. Eu não vou chegar ali do lado de fora e... Pô, cara, discutir com o Guilherme, um saco, porque ele errou, eu errei. Pra mim, esse assunto foi encerrado. Tá bom. Entendeu? Porque é assim... Se a gente contar uma história aqui, essa história vai pra cá, e eu já vi isso acontecer aqui. Isso A história vai pra isso cá, acontece todo a história dia. vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, e é assim que vira uma fofoca.